Como analisar a saúde de um banco antes de utilizá-lo para investir em renda fixa? Fala pessoal, Daniel Freire do canal Seu Investimento, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que eu utilizo para fazer análise de bancos que eu vou utilizar para fazer investimentos em renda fixa. Mas antes da gente continuar o vídeo, quero pedir a sua colaboração para que você se inscreva aqui no canal e no final do vídeo, se esse vídeo for relevante para você, deixar o seu like, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho recebido algumas informações aqui nos comentários dos vídeos, principalmente de um vídeo que eu fiz falando sobre o Banco Sofisa, sobre o medo que as pessoas têm de investir no Banco Sofisa por determinadas situações que estão acontecendo no banco. Pois bem, eu sempre utilizo uma ferramenta chamada Banco Data, é um site, bancodata.com.br, onde eu verifico como está a saúde das instituições financeiras que eu faço investimento em renda fixa. Aqui eu vou mostrar para vocês os 3 tópicos que eu utilizo para verificar como que está a saúde financeira dessas empresas e também vou dar exemplo de 4 bancos bem conhecidos que a gente tem no mercado para mostrar a diferença de cada um. Sobre o Banco Sofisa eu não vou entrar em muito detalhe do que as pessoas informaram que está acontecendo, até porque não tem informação oficial de que aconteceu essas situações. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, pelas informações do Banco Data, como está a saúde do banco, que é muito mais importante do que alguns comentários soltos pela internet. Vamos aqui para a tela do meu computador que eu vou mostrar para vocês na prática como analisar. Existem 3 pontos que a gente tem que levar em consideração para analisar um banco, para analisar uma instituição financeira que a gente vai fazer um investimento em renda fixa. Quais são esses 3 pontos? É o índice Basileia, o índice de imobilizado e também o lucro líquido. Aqui na tela eu vou mostrar para vocês 4 bancos totalmente diferentes um do outro, para a gente ver na prática o que esses índices afetam diretamente na saúde financeira de cada instituição. O primeiro banco que eu estou aqui na tela, que eu estou aberto aqui, é o Banco Itaú. O Banco Data ele tem as informações muito bem claras. Então a gente tem aqui o índice Basileia, a gente tem o índice de imobilização e a gente tem todos os outros dados aqui que são importantes para que a gente possa analisar esse banco. Então, eu vou primeiro pela questão do lucro. O lucro, por si só, ele já fala o que é. Ou seja, se a empresa está dando lucro ou não. Se você vai investir o seu dinheiro em uma empresa, se você vai investir o seu dinheiro em um banco, você quer que esse banco dê lucros, sempre lucros, não prejuízo. Então, o primeiro ponto que a gente tem que analisar é a questão de lucro e de prejuízo. Além do lucro líquido, a gente tem que analisar o índice Basileia e o índice de imobilização. E o que o índice Basileia quer dizer? Vou ler para vocês esse pequeno trecho aqui e depois eu vou explicar o que ele quer dizer. O índice Basileia determina a relação entre o capital próprio da instituição e o capital de terceiro, que será exposto ao risco por meio de carteiras de crédito. Por exemplo, se um banco possui índice Basileia de 20%, significa que, para cada R$100 emprestados, o banco possui patrimônio de R$20. O índice mínimo exigido pelo Banco Central é de 11%. Todas essas duas informações, tanto o índice Basileia quanto o índice de imobilização, são definidos pelo Banco Central, tá bom? Então isso aqui é um exemplo muito claro que a gente tem aqui, ou seja, o índice Basileia ele mostra o quanto que o banco está colocando, disponibilizando para empréstimo de dinheiro próprio, a não ser o dinheiro que ele faz captação de fora, ou seja, quando ele libera um CDB, por exemplo, esse dinheiro que ele pega do CDB, ele vai emprestar para outras pessoas. Então esse índice ele diz isso. E o outro índice que a gente tem é o índice de imobilização. Quanto mais reduzido for o índice de imobilização, maior a agilidade terá o banco para usar o seu patrimônio a fim de honrar os seus compromissos. Por exemplo, se um banco possui índice de imobilização de 30%, significa que a cada R$100 de seu patrimônio, 30 estarão investidos em bens que não possuem uma liquidez imediata, ou seja, imobilização em imóveis, veículos e materiais. O índice máximo tolerado pelo Banco Central do Brasil é de 50%, ou seja, esse índice ele mostra o quanto que o banco tem investido em itens que não têm uma liquidez tão rápida assim. Ele citou o exemplo aí de imóveis. A gente não consegue vender o imóvel de um dia para a noite. Então, quanto menor foi esse índice de liquidez, muito mais rápido ele vai conseguir gerar dinheiro para que
supostamente exista uma dívida, ele consiga sanar essa dívida. Então vamos aqui para a análise diretamente do banco. O primeiro banco que eu vou falar com vocês é o Banco Itaú. Então, conhecendo já os indicadores, a gente tem aqui o índice Basileia. Então, lembrando que ele tem que ter o mínimo de 11%. E aqui ele está com 15,4%, ele está chegando nessa parte laranja aqui, ó. É de se agravar? Não, ele está dentro do índice ainda. Lembrando que o índice Basileia é o valor que ele está colocando de dinheiro próprio nos empréstimos. Ou seja, quando o Banco Itaú vai fazer um empréstimo, vai te emprestar um dinheiro, a cada R$100 que ele te empresta, R$15 é dele, ok? É o mínimo que ele tem que colocar. O mínimo, na verdade, é 11, mas ele está colocando aqui R$15,40. O restante é dinheiro de captação, ou seja, dinheiro de correntistas que está nesse banco. O índice de mobilização. O índice de mobilização do Banco Itaú é 27,7%. É o índice alto? Não, não é o índice alto. Ele está dentro do programado que é de 50%. Mas por que ele tem esse índice tão alto assim, comparado a alguns outros que eu vou mostrar para vocês? Por essa questão aqui, ó, número de agências. O Itaú é um dos maiores bancos do Brasil e ele tem um número enorme de agência. Então ele tem muitos imóveis, ele tem muito imobilizado. Então isso aqui, para ele desfazer disso aqui, vai ser um pouco mais complexo, tá? Então, números de pontos de atendimento de agência. É praticamente a mesma coisa, tá? O número de pontos de atendimento são empresas menores. São agências menores, vamos colocar assim. Então, aqui a gente tem um número muito grande de agências. Por isso, esse índice está um pouco elevado. Verificando o histórico do lucro do Itaú, a gente já consegue identificar aqui. 2016, 2017, 2018, 2019, todos em lucro. Então isso aqui que é importante a gente analisar. Vou mostrar para vocês aqui um banco que ele teve um lucro, depois teve uma queda, teve um lucro, depois uma queda. A gente não quer colocar dinheiro no banco desse. Próximo banco que a gente vai analisar aqui vai ser o Banco Inter, o queridinho Banco Inter. Então aqui a gente tem umas informações muito importantes. Reparem o índice Basileia dele, 43,4%, ou seja, a cada R$100 que o Banco Inter empresta, 43,40 é do próprio Banco Inter. O restante é todo dinheiro de captação, ou seja, de clientes que estão colocando seu dinheiro no Banco Inter. Reparem o índice de mobilização dele, 1,4%. Por que desse valor? Simples, olha a quantidade de agências que ele tem. A maioria dessas agências aqui, se não dizer todas essas agências aqui, estão na Grande Belo Horizonte, porque o Banco Inter é de Belo Horizonte. Então, a facilidade do Banco Inter transformar essas 28 agências em dinheiro é muito mais rápida do que o Banco Itaú transformar as mais de 3.000 agências de dinheiro. Então, o imobilizado dele aqui é um valor muito baixo, 1,4. Questão do histórico do Banco Inter de lucros. Então, aqui a gente analisa o Banco Inter de lucros. Olhem para vocês verem, 16, 17, 18 e 19 em lucro. Então isso aqui é extremamente importante a gente analisar. Vai investir numa renda fixa, num CDB, numa LCI do Banco Inter? Ótimo, você já sabe que o Banco Inter está dentro dos padrões que são estabelecidos pelo Banco Central. É claro que esses valores mudam conforme o ano. Então é bom a gente verificar isso aqui pelo menos a cada trimestre, tá, pessoal? Dá uma olhadinha, ver como que está o banco, como que não está. Mas se ele mantém um lucro por 4 anos, não vai ser em um trimestre que ele vai quebrar, tá? Então a gente tem que analisar isso aqui. Os valores, os números nos dizem tudo que a gente precisa saber. Agora eu vou falar de um dos bancos que eu mais gosto, que é um dos motivos que eu estou fazendo esse vídeo aqui, que é sobre o Banco Sofisa. A gente viu várias pessoas no vídeo falando sobre o Banco Sofisa, que tem medo do Banco Sofisa. Então aqui eu vou mostrar para vocês algumas informações sobre a análise do Banco Sofisa pelo Banco Data. Então o índice Basileia, a cada R$100 que o Banco Sofisa empresta, R$13,80 é dele e o restante é de captação de cliente. Está abaixo? Está abaixo, mas está dentro do limite que o Banco Central impõe, tá bom? A gente tem que analisar isso aqui também. Índice de mobilização, 12,3%, muito baixo também. Por quê? O número de agências do Banco Sofisa é muito, muito pequeno. São somente 18 agências que está situado na cidade de São Paulo, tá bom? E aqui a gente tem outros valores também que analisar, mas basicamente é isso.
índice Basileia, índice de imobilização e também o lucro. Então a gente identifica aqui o lucro, olha como que está o lucro. Todos com lucro. Então, se a gente for colocar o nosso dinheiro no Banco Sofisa, no CDB do Banco Sofisa, a gente pode ter certeza que, pelos históricos e pela situação do banco atualmente, a gente identifica que ele está indo muito bem, obrigado. Então isso aqui a gente tem que levar em consideração também antes de analisar, antes de investir em um CDB ou em qualquer renda fixa de um banco que seja o emissor desse título. Um outro banco que eu quero mostrar para vocês é o Banco Máxima. Esse Banco Máxima, a gente recebe, eu já vi vários CDBs com ótimos rendimentos, mas a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vê muitos rendimentos fora do comum, fora do padrão. O porquê que eu quero dizer isso? Olhem só para vocês verem o índice Basileia desse banco, 3,2. Ou seja, a cada R$100 que o Banco Máxima empresta, somente R$ 3,20 sai do bolso dele. Quer dizer que o restante é todo custeado pelos clientes que colocam dinheiro, que investem dinheiro nesse tipo de título de renda fixa nesse banco. Lembrando que o mínimo é 11%, ele já está abaixo do mínimo. Então isso aqui é um ponto a ser levado em consideração e que é muito importante a gente analisar isso aqui. O índice de imobilização está relativamente baixo, está dentro dos 50%. Por quê? O número de agências é muito pouco, são somente 6. Mas um outro ponto que a gente tem que levar em consideração é a questão do lucro. Verifiquem para vocês verem. Olha o lucro do Banco Máxima. Então a gente teve 2016 com um prejuízo de 11 milhões de reais, 2017 um lucro de 6 milhões de reais, 2018 um prejuízo de 25 milhões de reais e 2019 um lucro de 15 milhões de reais. Então isso aqui a gente tem que levar muito em consideração. Por que é importante a gente analisar a saúde financeira de um banco quando a gente vai utilizar para emissão de títulos de renda fixa? Porque quanto maior a rentabilidade que um banco, que um CDB, que um LCI pode te oferecer, existem pontos que a gente tem que analisar. Nem tudo é de graça. Na verdade, nada é de graça nessa vida. Não existe almoço grátis no mercado financeiro. Se algum banco está te oferecendo um CDB, um título de renda fixa com uma rentabilidade muito descolada da realidade, você pode ter certeza que alguma coisa tem por trás dessa situação. Então, os CDBs do Banco Máxima são CDBs que estão com rentabilidade muito além do mercado. Mas existe um porquê. Acabei de mostrar para vocês o porquê. Vou deixar um link aqui na descrição com o site, é bancodata.com.br, para que você possa também fazer a análise do banco que você quer investir em renda fixa. Lembrando que, se você quer investir também nesse banco em ações, por exemplo, você quer comprar ações do Banco Itaú, ações do Banco Inter, ações do Banco do Brasil, Bradesco, essa ferramenta também é uma ótima ferramenta para você colocar na sua análise de ações, tá bom? Não vou entrar nesse mérito porque o intuito desse vídeo é para falar sobre a saúde financeira voltado para a renda fixa que esses bancos emitem os títulos. Se você ficou com alguma dúvida desse vídeo, por favor, comenta aqui embaixo, será um prazer poder te ajudar. Espero que esse vídeo tenha sido relevante para você, que ele possa te ajudar de alguma forma. Se ele for relevante, deixa o seu like, que isso é muito importante para o canal. Também, se você não é inscrito, se inscreva aqui, a gente está crescendo cada dia mais, levando o nosso conteúdo para mais e mais pessoas que querem aprender sobre educação financeira. Mais uma vez eu agradeço a sua presença aqui conosco, nos vemos no próximo vídeo, forte abraço e até breve.